Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do workshop online Semana das Mandalas. Eu sou a Silvia, criadora da Raiz e Flor Mandalas, e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo, nessa aula que é a mais esperada do workshop. Nessa série de vídeos, eu estou explicando o que são mandalas, como elas podem mudar a sua vida, atuando como uma poderosa ferramenta de cura e também mostrando como você pode começar a fazer lindas mandalas. Inclusive, tendo a possibilidade de fazer das mandalas uma fonte de renda extra, conseguindo ter uma vida com mais liberdade e mais qualidade através dessa arte que faz tão bem. Na aula de hoje eu vou te mostrar na prática, passo a passo, como você pode fazer a sua primeira mandala. E eu garanto que se você seguir o que eu vou te ensinar, você também vai conseguir fazer a sua mandalinha. E eu também vou te apresentar a segunda chave para você se tornar uma artista de mandalas e conseguir realizar tudo o que deseja em sua vida. Na primeira aula dessa série, eu expliquei o que são mandalas, falei sobre o seu poder terapêutico e como essa arte sagrada pode mudar a sua vida de várias formas diferentes. Também convidei você a determinar uma intenção para sua mandala e apresentei os materiais e ferramentas necessárias para você confeccionar as mandalas, inclusive materiais alternativos que todo mundo tem em casa e que você também pode usar. E a verdade é que eu fiquei totalmente surpresa e feliz com a repercussão dessa aula. Milhares de pessoas assistiram ao vídeo e eu recebi centenas de comentários de pessoas que amaram o conteúdo. É realmente incrível ver essa comunidade se formando de pessoas interessadas em mudar as suas vidas através das mandalas. E eu quero agradecer a cada uma de vocês que assistiram ao primeiro vídeo e estão participando dessa jornada aqui comigo. E eu fiz o possível para responder ao maior número de pessoas até agora. E se você ainda não deixou o seu comentário, comenta aqui embaixo desse vídeo que eu vou tentar responder a todas as participações, combinado? Inclusive, para que você possa absorver todo o conteúdo dessa aula, é importante que você tenha assistido a primeira aula. Se você ainda não assistiu, acima desse vídeo há um menu onde você pode clicar e assistir. Essas aulas ficarão no ar somente por mais alguns dias, então aproveita para assisti-las enquanto você pode. Hoje é o dia que faremos a nossa primeira mandala, e essa data poderá marcar o início de uma nova fase na vida de muitas pessoas que estão participando desse workshop. Assim como a minha primeira mandala, feita na tampa de uma caixa, que eu mostrei na aula passada, foi a chave para uma mudança total na minha vida, hoje a sua primeira mandala poderá representar também o início de uma nova história. Uma história que poderá ser tão linda como dessa minha aluna. Olá, amigos. Sou Tânia Viana, 67 anos, soteropolitana, sou mãe, avó, bisavó, ariana. Sou muito grata por tudo que tenho e feliz. Mas nem sempre foi assim. A idade não me limita a fazer trabalhos prazerosos e nem trabalhos voluntários. Porém, o físico, já desgastado pelo tempo e pela saúde debilitada, me fez buscar, ao longo dos últimos 17 anos, atividades onde eu pudesse, ao mesmo tempo, ser feliz, complementar minha vergonhosa aposentadoria, ter pouco desgaste físico e ainda dividir amor e energia através da arte. Buscando alternativas viáveis, conheci Raiz e Flor Mandalas e enfrentei a possibilidade de aprender algo que já me encantava, as mandalas, uma técnica que conhecia superficialmente, o pontilhismo. Minha vida andava sem motivação, pois sem uma atividade prazerosa e que rendesse algum dinheiro, comecei a ficar ansiosa. Logo que iniciei o curso, encontrei uma grande dificuldade, que foi a falta de material, pois investi toda a grana que tinha no curso, que acho que tem um valor muito justo. Eu é que ganho pouco. Isso, porém, não me intimidou. Estava tão incentivada que iniciei meu aprendizado utilizando tudo que podia reciclar. Outro desafio que enfrentei foi fazer um curso online e entender o vocabulário utilizado. Mas isso também foi um aprendizado vantajoso. Mais um benefício que o curso me trouxe. Não nego que inicialmente pensei 2 vezes antes de acessar Raiz e Flor Mandalas para comprar o curso. Mas hoje sei que fiz o melhor negócio da minha vida. Não só pela qualidade do curso,
Falo pelo profissionalismo das pessoas que o dirigem. Não conheço outros cursos online, mas garanto que profissionais responsáveis e comprometidos com seus alunos para ter excelência precisam ser igual a Silvia e Frank. Nunca imaginei que pelo preço que paguei por um curso de mandalas pontilhadas fosse receber tanto esclarecimento, atenção, pontualidade e mais, empreendedorismo. Gente, isso é bom demais. Sem falar, é claro, nos seres humanos maravilhosos que tive a oportunidade de conhecer, mesmo que virtualmente. Super indico esse curso. Gratidão. Incrível, né? Só que para que mudanças assim aconteçam, você precisa permitir que elas aconteçam, e a verdade é que muitas pessoas estão a um passo de mudarem as suas vidas, mas acabam colocando barreiras à frente dos seus sonhos. Ao longo da minha jornada, muitas pessoas chegaram até mim dizendo que amavam mandalas, acreditavam nelas e adorariam fazê-las, mas que por uma série de razões elas não conseguiriam. Algumas afirmavam que não tinha tempo, mas a mandala não é para ser feita durante horas, com pressa e nem de uma única vez. A mandala é para ser sentida, apreciada, feita com calma e aos poucos. Mais importante do que a quantidade de tempo disponível para fazer uma mandala é a qualidade do tempo que você dedica ao fazê-la. É melhor se dedicar durante apenas 10 bons minutos em que você se mantém ali, focada e concentrada na sua arte, do que em horas distraída. Aliás, se você está aqui comigo, vendo a esse workshop, essa é a prova que você também consegue alguns minutinhos por dia para se dedicar a essa arte e a si mesma. Haviam também aquelas pessoas que diziam que não tinham talento, dom ou que não sabiam desenhar ou pintar, mas a verdade é que essas pessoas simplesmente não deram a chance de tentar. Na aula passada você conheceu a minha história, viu que eu nunca tive talento algum para arte, mas quando vi aquela pedrinha colorida no Instagram, eu ouvi o meu chamado e me permiti tentar. E mesmo sem ter os materiais ideais, mesmo sem nunca ter feito aquilo antes, eu tentei e veja só aonde isso me trouxe. A sorte favorece as corajosas, favorece aquelas que ousam, aquelas que tentam. Veja só essas pessoas aí na tela. Elas são algumas das muitas pessoas que se deram a chance de tentar. E veja só que espetáculo de beleza que elas nos dão hoje. Como minhas alunas, elas são o meu maior orgulho e a minha razão de continuar esse projeto. Algumas delas começaram do absoluto zero. Algumas não tinham boleadores e nem tintas. Outras tinham uma vida tão corrida que só podiam pontilhar as suas mandalas à noite. Mas todas elas têm algo em comum. Elas acreditam em si mesmas. E por acreditarem em si mesmas, hoje muitas delas estão experimentando uma verdadeira reforma íntima. Outras já estão pegando as suas encomendas e há também aquelas que já estão fazendo feiras e oficinas. Eu garanto que se você se entregar ao processo, hoje você vai fazer a sua primeira mandala e vai despertar a sua artista interior. E para que você se torne uma artista de mandalas e consiga realizar tudo o que deseja em sua vida, você só precisa fazer uso das 3 chaves. Na primeira aula, você aprendeu que a primeira chave é se preparar. E você se preparou, aprendendo sobre as mandalas, sobre os materiais e ferramentas necessários e também definindo a sua intenção para a sua mandala. E hoje você fará uso da segunda chave, que é começar. De nada adiantaria ter todos os materiais e ferramentas e deter todo o conhecimento necessário se você não entrar em ação, não começar a agir em direção aos seus sonhos. Quantas vezes na vida você se preparou para fazer algo que queria, mas na hora H você recuou e não deu o primeiro passo? Se preparou para puxar a conversa com aquela pessoa especial e não foi? Se preparou para fazer aquela dieta que te faria mais saudável e não fez? Se preparou para fazer aquele curso que ajudaria na sua carreira e não iniciou? Preparação sem ação não serve para nada. O que vai mudar a sua vida e te permitir realizar o que você deseja é agir em prol disso. E tudo começa com um primeiro passo, uma primeira ação. Eu contei tudo isso para você para te fazer um convite. Um convite para que hoje você deixe de lado todas as desculpas e justificativas que foram uma barreira entre você e os seus sonhos. Um convite para você abandonar os seus medos e inseguranças e acreditar em si mesma e se permitir tentar. E hoje eu estou aqui para te ajudar a dar o primeiro passo e começar a praticar essa arte sagrada.
Mas então surge aquela pergunta: começar por onde? A verdade é que existem muitas técnicas e maneiras de se construir mandalas, e não há uma que seja melhor ou pior do que a outra. Quando eu comecei, eu experimentei várias técnicas diferentes, mas havia um problema: eu não sabia desenhar e nem pintar. Na verdade, eu sempre achei que não tivesse nenhum dom ou talento para a arte, e isso me limitava e me entristecia, até que eu descobri o pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica muito antiga, criada na França e baseada na união de vários pontinhos com o objetivo de criar formas e desenhos. Ao olhar uma mandala pontilhada de uma determinada distância, os pontos se conectam e desaparecem, produzindo assim um efeito visual, onde outras formas são criadas. O maior benefício de fazer mandalas usando a técnica do pontilhismo é que qualquer pessoa pode fazer, mesmo sem ter qualquer experiência prévia, sem saber desenhar nem pintar. Além, é claro, de resultar em mandalas maravilhosas. Mas antes de iniciarmos a nossa prática, como eu disse na aula anterior, fazer mandalas não é só jogar tinta sobre uma superfície. Então eu gostaria de convidar você a fazer um pequeno ritual de concentração. Agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos e seguir as minhas instruções. Trata-se de um exercício de respiração, onde você vai preparar a sua mente e o seu interior para o trabalho lindo que está por vir. Se desejar, você pode repetir esse exercício sempre que for fazer as suas mandalas. Inspire profundamente pelo nariz e, ao expirar, imagine uma energia de limpeza adentrando o seu corpo e te preenchendo. Essa energia limpa sua mente e suas emoções, te colocando no estado ideal para fazer a sua mandala. Ao soltar o ar, imagine que todas as energias que te limitam estão saindo de você. As energias nocivas como o medo, insegurança, procrastinações, mágoas, raivas, tristezas, ou qualquer outra coisa que te incomoda, sai do seu corpo a cada expiração. E vamos repetir esse processo por 3 vezes. Inspire profunda e lentamente. Preencha-se de toda a energia do amor, cura, libertação e compaixão. Agora solte, lentamente, eliminando seus medos, angústias, ansiedade e tudo o que te limita. Inspire, agora solte o ar. Mais uma vez, inspire e mais uma vez, solte o ar. Continue inspirando enquanto ouve a minha voz. Pense agora na intenção que você determinou para depositar nessa mandala. Se é prosperidade, cura, amor, paz, trabalho, saúde. Tudo aquilo na qual você concentra o seu pensamento por tempo bastante irá se manifestar no seu mundo físico no devido tempo. Por isso, neste momento, ao fazer a sua mandala, fixe o seu pensamento na sua intenção e nos seus desejos. Fazendo isso, sua mente inconsciente buscará por soluções, ideias, caminhos e maneiras de fazer chegar até você aquilo que está em sua mente. Peça agora, mentalmente, que você seja inspirada a fazer um trabalho com muito amor. Um lindo trabalho e que, independente da sua autocrítica, é a sua entrega, é o seu melhor agora. Respeite as suas limitações momentâneas e acredite que a melhora vem com a prática consistente. O trabalho que será feito agora é onde você vai entregar o mais belo que existe aí, dentro de você. Aceite-o com muito respeito. Muito bem, pode abrir os olhos. Agora sim,
Estamos prontas para começar. Na prática de hoje, eu vou usar os materiais que normalmente uso para fazer as mandalas, mas eu ressalto que você pode e deve usar o que você tiver à sua disposição. Se você não tiver um disco em MDF, faça um círculo na superfície que você vai usar, com um compasso ou tampas redondas. E a última recomendação: assista primeiro a parte prática e depois faça a sua mandala com calma e atenção. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. A primeira etapa é a gente ter a nossa plaquinha, o nosso disco de MDF. Esse MDF aqui, ele tem 20 centímetros de diâmetro, então é sobre ele que nós faremos a nossa mandalinha, tá bom? A segunda coisa que eu recomendo é pegar um paninho e passar por cima do MDF, porque às vezes pode ter alguma poeira, alguma coisa que na hora que vocês passarem a tinta fica marcado. Então, aqui eu já limpei essa peça, e aí o que eu vou fazer? Eu vou usar um pincel. Ah, Silvia, mas qual é o número do pincel? Não importa, gente. O pincel vocês vão usar aquele que vocês tiverem aí. O que eu recomendo é que geralmente seja um pincel com cerdas macias, que são essas cerdas que são semelhantes a cabelo, tá? Então, por quê? Porque ele evita ficar aquela marcação. Eventualmente pode ficar alguma marcação da tinta à medida em que a gente passa o pincel. Mas aí, se alguém quiser finalizar passando um rolinho por cima, isso é opcional. Eu gosto muito de trabalhar direto com o pincel, tá? A tinta que eu vou usar é uma tinta PVA e a cor chama azul petróleo. Só lembrando que vocês podem usar a tinta que vocês tiverem, a cor que vocês tiverem. Não se prenda ao que eu tenho aqui, tá? Isso daqui eu só tô falando pra vocês caso alguém queira saber. Mas aí vocês usam as cores que tiver. Então, eu vou abrir a tinta, vou pegar o meu pincel e vou molhar na tinta, tá? Aí, ó, eu não deixei muita tinta nesse pincel, porque eu vou começar pintando pelas laterais. Então, eu dou uma desprezadinha assim, ó, porque eu quero usar só o excesso que fica nas cerdas. E eu vou começar pintando pelas laterais. Ó. Aí, eu vou virando a mandala. Por que eu começo a pintar pela lateral? Porque depois que a gente já fez em cima e já pontilhou, fica muito mais difícil da gente pintar e não escorrer essa tinta, né? As cerdas para a parte de cima, ó. Como vocês podem ver, a tinta ela avança para a parte de cima. Então, eu começo aqui pelas laterais, ó. Talvez vocês precisem mergulhar um pouco mais do pincel na tinta, que esse meu pincel aqui tem bastante cerda, então eu consigo aproveitar bem. Então, vejam só, eu já tenho toda a lateral pintada, ó. Isso me ajudou muito, porque quando eu não tinha o jeito ainda de pintar mandala, o que eu fazia? Eu pintava primeiro por cima, aí depois eu vinha com o pincel pintando as bordas. E o que isso me atrapalhava? Primeiro eu fazia uma sujeira danada. Eu manchava a mesa, e aí se de repente escorre essa tinta, se vocês forram com um papel, como o que eu forrei aqui, na hora de vocês tirarem vai grudar. E aí começa a rasgar o papel. Então, eu pinto primeiro as laterais, né? Eu garanto que ela tá bem pintadinha. E aí, uma dica preciosa que eu indico é pegar um pratinho. Ó, esse aqui é um pratinho bem velhinho, que eu uso aqui como apoio. Coloque em cima da mesa, apoie a sua mandala por cima. E aí, a gente vai começar a pintura na superfície da mandala. Aí sim, eu vou molhar na tinta. Aí pode ter um pouquinho mais, seguro ao centro e vou pintando. Vocês podem começar sempre trazendo do meio para as bordas, ó. E aí depois vai limpando o pincel em um zigue-zague, só para que essas marcas fiquem em um sentido só. Ó. E aí vai reforçando. Essa é uma tinta que seca bem rápido, tá?
Se vocês sentirem a necessidade ao final de passar mais uma demão, aí não tem problema, vocês vão sentindo de acordo com a tinta que vocês usarem. Por que que eu gosto de fazer em um sentido assim, ó? Porque se você passa o pincel nesse sentido e volta da borda pra cá, raspando, vai começar a escorrer aqui pela lateral. Então eu gosto de ir sempre do meio pra borda, para não acontecer de escorrer. E aí, quando ele já não tiver mais esse excesso, não tem problema voltar limpando o pincel. Só que para as bordas eu gosto de fazer sempre do centro para a ponta, para evitar de escorrer pelas laterais, tá? Aí depois vocês podem passar o pincel sempre para um sentido para tirar as marquinhas das cerdas, tá? Por isso que eu gosto desse pincel de cerda macia, porque ele diminui bastante. Algumas pessoas perguntam: ah, Silvia, mas precisa lixar essa peça antes? Precisa passar um primer antes? Isso é bem opcional, tá, gente? Quando eu uso uma tinta escura, eu uso direto na tinta. Lixar não precisa, mas a questão de passar um primer antes para reter essa tinta, isso vai de cada um. Quando eu uso com tinta escura, eu não faço isso, eu posso passar uma ou duas demãos. Agora, quando é uma tinta clara, ou eu passo uma demão de branco ou um primer por baixo e depois eu venho com a tinta desejada e aí depende, às vezes eu preciso reaplicar para fazer uma cobertura certinha. Agora o que eu vou fazer é esperar secar essa superfície, demora em torno de 10, 15 minutos e aí depois, se eu sentir a necessidade, eu volto com mais uma demão ou então a gente já começa a traçar as nossas linhas guias. Então, vamos esperar secar. Prontinho, agora a peça ela já tá seca. Eu falei pra vocês que seria em torno de 10, 15 minutos, mas, gente, isso também é variável. Depende do clima, depende do ambiente, se tem umidade ou não. Eu falo que isso é o suficiente pra gente traçar as linhas guias, mas se for de 10 a 15 minutos, ela ainda corre o risco de estar úmida. Algumas pessoas gostam de usar secador de cabelo para auxiliar na secagem. Também pode. Eu só não recomendo passar muito perto. Se vocês forem usar algum secador de cabelo, mantenha uma certa distância para poder secar a peça. Aqui, ó, ela já tá completamente seca, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Marcar a nossa linha guia, achar o centro da mandala e fazer o registro das nossas linhas guias. Vou usar aqui uma régua. Essa régua tem 30 centímetros, mas a mandala aqui tem 20, ela vai atender perfeitamente. Eu vou posicionar a régua aqui na metade, mais ou menos, né, na metade do círculo, e a metade de 20 é 10, então eu vou fazer um primeiro pontinho aqui, ó, só um ponto de referência. Sem mudar a mandala de posição, eu vou virar a régua, vou alinhar a esse primeiro ponto, vou achar aqui, ó, o ponto 0, e alinhei a esse primeiro ponto. E aí, eu vou encontrar o 10 de novo, ó. Tá alinhado. E aí, eu vou marcar o segundo pontinho. Esse segundo ponto corresponde ao centro da mandala. Aí, o que eu faço? Eu pego aqui um compasso e com a parte fixa do compasso, eu faço um furinho nela aqui, ó. Eu forço mesmo. Eu forço pra gente não perder esse centro, tá? Ah, Silvia, mas vai ficar furado? Depois vocês vão chegar aqui com tinta, então vai cobrir, tá? Então, aqui, ó. Fiz um furinho generoso aqui, ó, pra eu não perder de verdade esse centro. Aí, eu volto com a minha régua, uma régua já sujinha, que eu uso ela bem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta na vertical, cruzando esse pontinho fundo que nós fizemos aqui. Então, eu venho aqui, ó, com a minha lapiseira e faço um traço único.
Como vocês podem ver, aqui eu já tenho duas metades da mandala. Eu tracei ao centro e aqui eu tenho duas metades. Qual é o próximo passo? Eu vou pegar o meu compasso, esse aqui é um compasso escolar, pequeno mesmo, ele atende essa necessidade aqui. Eu vou pegar a parte fixa do compasso e vou prender na extremidade da mandala, bem na pontinha dela. E vou abrir o centro até aquela marcação que eu fiz em baixo relevo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu vou fazer uma meia lua aqui, mas eu vou marcar só a pontinha, ó. O mesmo eu vou fazer pro outro lado. Então, eu já tenho aqui, ó, mais duas marcações. Agora, eu viro a mandala e vou fazer o mesmo processo do outro lado. Ok, agora nós já temos essas 4 marcações aqui que nós fizemos na mandala. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua, vou levar a essa primeira marcação e depois ao ponto central. Então, eu vou alinhar, pego meu lápis ou lapiseira e vou fazer um traço do centro para a ponta. Vou fazer um traço bem firme aqui, ó. E aí, eu vou alinhar o outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó, do centro para a ponta. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com as outras marcações. Então, eu alinho as pontas, confiro se a régua tá atravessando o pontinho central e vou do centro para a ponta, ó. E novamente, do centro para a ponta. Por que eu não faço uma linha traçada direto? Porque os pontos, eles vão se conectar. Porque às vezes pode dar diferença de tamanho. Então, eu opto por fazer sempre metade por metade, mas no final os pontos, eles acabam se conectando. Se eventualmente surgir uma diferença mínima, não há problema, porque isso acaba sendo corrigido no momento da pintura, tá? Mas se for uma coisa muito diferente, aí eu recomendo vocês fazerem a marcação de novo. Veja só, aqui eu já tenho as metades da mandala, eu tenho 6 fatias das mandalas aqui, ó, traçadas. Se eventualmente vocês quiserem fatiar ainda essas metades, o que a gente faz? Eu pego a régua, ó, eu meço quanto que ela tem de ponta a ponta. Aqui, ó, essa fatia deu pra mim 10 centímetros. Eu venho aqui no 5, exatamente na metade, e eu faço um risquinho. E aí, eu faço isso em todas as fatias. Ó, deu mais 10. Aí, eu venho aqui, ó, no 5 de novo. E assim, eu vou fazer em tudo, pra depois eu traçar as linhas. Prontinho, já tenho aqui, ó, todas as marcações relacionadas à metade dessas fatias. E agora eu vou repetir o processo. Eu venho aqui com a minha régua em fatia por fatia do centro para a borda, ó. Aí eu vou virando. E aqui nós já temos a nossa mandala completamente fatiada, tá? Algumas pessoas perguntam, ah, Silvia, mas e depois essas marcas de lápis, como é que a gente faz? Gente, depois que ela estiver totalmente preenchida, depois que vocês trabalharem todos os movimentos que vocês querem, todas as pinturas, aí espera secar muito bem a tinta, mas muito bem mesmo. Recomendo até que seja de um dia para o outro, se vocês não quiserem acelerar com o processo de um secador. E aí depois dá para passar uma borracha branca dessa normal, e aí a gente consegue apagar essas linhas. E se eventualmente ficar com marcas de borracha, com aquele excesso de brilho, quando vocês finalizam com o verniz, isso fica imperceptível, tá? O que eu posso fazer? Eu posso fracionar
em quantas partes eu quero trabalhar da mandala. Ou eu posso, de repente, trabalhar direto, e aí eu vou, de repente... Lembra do furinho que eu tinha feito aqui no meio? Por mais que eu tenha um pontinho de tinta, a gente localiza esse centrinho, e aí vai criando quantas circunferências vocês quiserem. Nesse momento, eu vou criar uma aqui, e se eu sentir a necessidade, eu crio outra depois. Então, aqui é o centro, eu vou usar uma tinta rosa. Vou fazer o primeiro pontinho aqui, ó. Bem no centro da mandala, cobrindo aquele furinho. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar o excesso do equipamento que vocês vão usar, se é boleador, se é algum material alternativo, lápis, caneta, verso de alguma coisa, porque quando a gente mantém esse excesso aqui, ele vai grudando na ponta e aí deforma os outros pontinhos, tá? Então, a gente sempre tem o cuidado de ter um paninho do lado ou um lencinho de papel para ir tirando esse excesso. Eu vou fazer os pontinhos aqui, ó, da ponta com pinta-bolinhas. Eu vou escolher uma pontinha bem pequena para que essa ponta encaixe nessas fatias que eu criei. Ó. Prontinho, nós temos a nossa primeira trilha formada. Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: ah, Silvia, mas você já fez o pontinho aqui, o pontinho central. Como que eu vou achar esse centro depois, caso eu queira criar mais um círculo e não fazer isso de forma desalinhada? Vocês podem voltar com o compasso, ó, e localizar. Lembra que eu tinha feito ele embaixo o relevo? Ó, essa é a importância. Vocês podem tirar o excesso da tinta, de modo que vocês localizem esse centro de novo. E aí, a partir dele, vocês criam quantas circunferências vocês quiserem. Ah, Silvia, mas vai ficar deformado. Não tem problema, gente. Depois vocês voltam e sobrepõem a tinta. Por enquanto, eu ainda não sinto que eu devo fazer um outro círculo. À medida em que eu for sentindo isso, eu vou compartilhando com vocês, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar ainda a mesma cor de tinta, com outro pontinho, com um ponto de tamanho um pouquinho maior, só que intercalando os pontos, ó. Eu vou virando a mandala para ficar mais fácil a visualização. E sempre, gente, eu recomendo girar a mandala, porque às vezes a gente quer aproveitar e pode passar a mão por cima, né? Aproveitar o movimento e passar a mão por cima. Aí borra e estraga tudo. Cada uma dessas pontinhas, elas correspondem a um tamanho diferente. Então, aqui não vai dar para vocês enxergarem aqui, mas em alto relevo tem uma numeração. Então, eu tenho a ponta de número 1, 2, 3 e 4. Eu usei a ponta de número 1 e 2, eu vou usar agora de número 3.
Agora eu vou trocar o pinta-bolinhas para aquele que tem um diâmetro maior. Mas, gente, quem não tiver o pinta-bolinhas, vai sempre pensando em alguma coisa que vocês possam pontilhar que tenha um diâmetro um pouquinho maior, para dar essa sensação de expansão da mandala. Agora eu senti a vontade de continuar com esse mesmo movimento, só que eu vou mudar a tinta. Eu vou usar aqui uma tinta PVA também e a cor é lilás. Agora eu vou mudar a ponta do boleador para um número maior. E vou intercalando os pontos como eu tenho feito até agora. Agora eu vou mudar o tom, eu vou para um tom violeta, também é uma tinta acrílica, essa é acrílica. E vou pegar o maior tamanho que eu tenho do meu boleador aqui e vou pontilhar entre esses pontos. Algumas pessoas podem perguntar, ah, Silvia, mas você já tinha a ideia do desenho antes? Não, eu tô criando de forma espontânea, tá? Algumas pessoas que gostam já de projetar a imagem antes, mas no meu caso o desenho acaba se tornando fluido. E à medida em que a gente vai ficando mais íntimo do processo, as mandalas elas vão tomando forma sozinha. A gente vai sentindo no processo construtivo. Mas no começo é muito comum as pessoas usarem outras imagens como referências, né? Para que elas consigam se nortear mais. Mas depois de um tempo fazendo, aí a gente já começa a criar isso de uma forma mais à vontade, mais livre, né? Só gostaria de reforçar para vocês que vocês podem acompanhar o que eu tô fazendo ou fazer de uma forma livre. Vocês vão sentindo no coração como gostaria de fazer. Agora eu vou trocar aqui, ó, para um boleador de acrílico e vou fazer a mesma coisa porque eu acredito que ele tem um diâmetro um pouquinho maior, ó. E tem mesmo. Eu adoro esses de acrílico porque eles têm uma definição do ponto muito perfeitinha. Algumas pessoas podem estar pensando, nossa, Silvia, mas por que você não está usando uma bandejinha, um godezinho, como você falou na aula de materiais? Gente, é porque eu me adaptei a usar a tampinha da tinta. E assim eu acho que eu tenho uma agilidade maior na hora de fazer. Mas vocês podem distribuir num godê, numa bandejinha, numa tampinha, como vocês acharem melhor, tá? Lembra aqui do centro que eu falei pra vocês?
Se eu quiser, mais pra frente eu vou criar outros, mas olha só, ele continua marcadinho como sendo a nossa referência para criar outras circunferências. O que eu vou fazer agora? Vocês estão vendo essa primeira circunferência aqui, esse círculo que eu criei como referência para o centro? Eu vou pontilhar em torno dele, como se ele fosse um contorno. Só que o que eu vou fazer? Eu nunca pontilho em cima do traço, porque pode acontecer da gente não manter a firmeza na mão e esse círculo não ficar alinhado. Então, eu vou pegar uma tinta com uma cor de destaque e eu vou pontilhar acima dessa linha, para que o círculo fique bem alinhadinho. Vou usar uma tinta branca e vou acima do ponto, ó. E assim eu vou fazer em todo esse círculo. Percebem quando tem essa linha de referência, como o nosso círculo ele fica muito mais alinhado? Então, agora eu vou começar a criar uma outra camada de círculo intercalando esses pontinhos anteriores. Agora eu vou usar um azul e vou intercalar aqui, ó. Agora a gente pode ir criando com a liberdade de alterar o tamanho ou crescer o tamanho dos boleadores, mudar o tom de tinta. Agora eu vou aumentar o tamanho do boleador e eu vou usar uma tinta chamada verde folha. E vou de novo intercalar. Agora eu vou brincar, eu quero diminuir o tamanho do boleador de novo, e aí eu vou trocando as cores, de acordo com o que eu senti na hora. Essa aqui já é uma tinta verde água que eu vou usar. E a partir daqui, agora a gente vai criar pétalas, pétalas pontilhadas. Então, eu vou usar aqui um boleador um pouquinho maior do que eu fiz agora. E aí, vocês vão medindo com as ferramentas que vocês tiverem, tá? Eu vou fazer o centro dessa pétala em amarelinho, o miolinho da pétala. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou intercalando aqui, ó.
que é legal de ir fazendo com calma é que a tinta lá no meio, ó, ela já vai secando. E aí depois, se a gente quiser voltar e fazer uma sobreposição de cores, aí fica mais fácil da tinta que vai por cima, ela aderir e não misturar, né? Não manchar. Aí vocês podem perceber, mas qual que é a função, né, dessas linhas guias aqui? Essas linhas guias, ela deu um norte pra gente bem aqui no início da construção da mandala, e dependendo dos desenhos que vocês vão fazerem, a forma como vocês querem distribuir, aqui dá um sentido, um parâmetro de distribuição. Ou vocês podem criar o desenho por dentro das fatias, ou vocês podem criar utilizando, aproveitando o traço da linha guia. Isso vai depender do que vai ser criado, né? Daquilo que vocês criarem. Só que aqui eu senti a vontade de fazer essa mandala totalmente num movimento circular e intercalando esses pontos, né? Logo, aqui, pra mim, ela não teve muita utilidade, mas ela foi de suma importância aqui no começo para eu iniciar a mandala. Agora eu vou fazer um pontinho aqui, ó, por cima, para ele ser a minha referência para eu descer as pétalas. E aí eu gosto sempre de girar a mandala no meu sentido, porque se a gente vai fazendo esses pontos assim, ó, seguindo a mão, eles desalinham. Então eu gosto sempre de trazer pro meu centro, ó, e pontilhar certinho. Que melhora, né, o campo de visão. Às vezes ele nos trai. Se a gente estende a mão assim, a gente tem uma percepção que tá pontilhando num lugar alinhado e na verdade não tá. Então eu sempre gosto de girar a mandala para eu saber exatamente onde eu tô pingando a tinta. Sem contar que quando a gente circula assim, vocês correm o risco, nós corremos, né? O risco de passar a mão por cima e borrar. Bom, agora eu vou trocar o boleador. Eu poderia até usar com pinta-bolinhas, tá? Mas eu vou, como eu já usei o pinta-bolinhas no começo, eu vou usar um boleador como esse daqui. Ele tem um formato que parece uma caneta. Algumas pessoas vão encontrar nesse modelinho aqui, ó, coloridinho no meio. Só para vocês entenderem, o boleador ele tem uma ponta arredondada. Então, o que eu quero dizer é que essas outras canetinhas aqui, ó, elas têm as pontas com tamanhos diferentes. Então, eu vou escolher uma ponta que eu consiga escorrer aqui entre esses dois pontos, ó, entre os dois pontos maiores. Eu vou escolher uma de tamanho intermediário para eu começar a fazer esses pontilhados. E aí, ó, a gente vai fazer um movimento em degradê. Muita gente me pergunta, Silvia, mas quando diminui os pontinhos, você troca toda vez o boleador? Não, eu faço, ó, eu mergulho a tinta uma vez só e no mesmo pontilhado eu vou descendo até quase que a tinta acabar, viu? Eu vou fazer o mesmo pro outro lado, ó. Pinguei uma e vou descendo, circulando o ponto principal. E o mesmo eu vou fazer nas outras pétalas.
Esse movimento que eu tô fazendo, a gente não consegue fazer com os boleadores de acrílico, que tem essa pontinha semelhante a um carimbo aqui. Ele não vai dar esse efeito de diminuição de tamanho. É melhor que seja essas pontinhas arredondadas aqui. Agora eu vou fazer o mesmo com o roxinho, ó. Aí vocês vão escolhendo um boleador e vai descendo até o limite, ó. Às vezes pode acontecer de encaixar entre um e outro e às vezes ir até um determinado ponto, vai até onde o seu alcançar, ó. Pra não ficar muito desalinhado, aqui até poderia caber um pouquinho mais. Mas como aqui não cabe, eu vou tentar respeitar mais ou menos um limite. Agora eu vou continuar fazendo a mesma coisa e eu vou intercalar os pontinhos aqui, ó, pelo meio dessas pétalas. Só que ao invés de fazer um miolo grande, eu vou reduzir um pouquinho. E eu vou chegar com uma outra cor que eu senti vontade de fazer agora, que foi o laranja, ó. Vou terminar com tons mais quentes. Não que seja uma regra, não é uma regra. A regra é você fazer do jeito que você quiser.
Agora eu vou subir aqui para um vermelho fogo, que ele é meio alaranjado. E aí eu fecho com um vermelho normal. E agora eu vou continuar fazendo as pétalas como eu fiz a camada de baixo aqui, ó. Exatamente igual. E agora eu finalizando com outro vermelho. Vermelho cereja. Prontinho, agora eu tenho aqui, ó, a mandala, eu deixei ela um tempo para secar, então ela tá devidamente seca. Por que que é importante eu esperar secar? Porque eu senti a necessidade, a vontade de voltar aqui pro centro para acrescentar informações a ela. Então, lembra desse pontinho inicial que eu deixei marcado, caso eu quisesse gerar
mais alguma circunferência que no final não precisou, então eu vou cobrir esse pontinho e eu escolhi aqui uma tinta da Acrylex, ela chama Metal Colors, na cor rosa, é uma tinta metálica. Então eu vou só sobrepor essa tinta aqui do meio, ó, pra tampar esse buraquinho. E aí eu quis trazer essa tinta em cintilante pra ela ter esse destaque, fica como se fosse uma pérolazinha aqui no meio, ó. E aqui nas pontas eu vou fazer as mesmas pétalas que eu fiz aqui. Vou escolher esse boleador aqui em formato de caneta, que tem uma pontinha redondinha. A gente sempre mede mais ou menos o tamanho do pontinho que foi feito, para ele ficar harmônico. Ó. Eu alinho ao meu corpo e primeiro ponto e vou descendo. E assim eu vou fazer em todas as pétalas. Agora eu vou usar uma tinta azul, também metálica. Essa é Azul Mar, da Metal Colors, da marca Acrylex. E aí eu vou sobrepor esses pontinhos em azul. Eu uso um boleador de tamanho menor a esse aqui, para que esse azul mais claro, ele seja o fundo. Então, ó, eu pego um menorzinho, eu meço assim, ó, eu vejo que a ponta é menor, e aí eu venho e faço a sobreposição. Só para dar uma iluminada. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma informação. Eu quero sobrepor todas essas cores, essa trilha de verde mais escuro, essa de verde água e essa de amarelo, tá? Só que eu também quero fazer o preenchimento desses campos vazios. Me deu vontade de fazer esse preenchimento. Eu ainda vou escolher uma forma como eu quero fazer, só que se eu pontilhar, já fazer a sobreposição e depois eu voltar e fazer esse preenchimento, corre o risco de eu voltar e acabar manchando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses preenchimentos, depois eu venho e sobreponho aqui. Faço esses preenchimentos, sobreponho a linha de cima e assim por diante, tá bom? Feito isso, eu vou escolher um tom em verde. Esse aqui também é um verde metálico e ele chama verde oliva. E aí eu vou sobrepor esse verde mais, que era o verde folha. Vou escolher um boleador menor que o ponto de baixo. Isso também serve
Caso a tinta de baixo venha a craquelar um pouco, quando a gente faz uma sobreposição de tinta, aí ela disfarça. Agora eu volto com branco e continuo fazendo esses preenchimentos aqui, ó. Agora, para sobrepor esse tom em verde, eu vou usar o verde musgo, também metálico, Metal Colors da Acrylex. E essa última camada de amarelo eu vou chegar com um tom em dourado. E aqui entre as pétalas me deu vontade de fazer um degradê de pontos, do maior para o menor, ó. Então aqui está a nossa primeira mandalinha prática aqui do workshop. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu sugiro que vocês todas pratiquem bastante e à medida em que vocês forem construindo as suas mandalas, postem lá no grupo do Facebook, Semana das Mandalas. Eu vou ficar muito feliz de conhecer as mandalinhas de vocês. Ou vocês também podem postar no Instagram, marcando @RaizEFlorMandalas.
Bom, essa aqui foi a aula que eu criei usando os materiais oficiais. Eu sei que eu apresentei na primeira aula algumas possibilidades de fazer mandalas com materiais alternativos. Sendo assim, nós ainda traremos mais uma aula aqui somente com materiais alternativos. Então agora vamos continuar com a nossa aula. Ficou linda essa mandalinha, não ficou? Eu realmente espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu procurei passar o máximo possível de conteúdo para você aqui nesse workshop, mas o fato é que a experiência que você tem vivenciado aqui é apenas uma pequena amostra do que as mandalas podem fazer por você e pela sua vida. Até porque o nosso tempo aqui no workshop é limitado e eu não consigo me aprofundar tanto quanto eu gostaria. Eu falo isso também porque nos últimos dias, diversas pessoas me perguntaram se eu dava aulas ou se eu prestava algum tipo de consultoria, para que elas pudessem evoluir ainda mais nessa arte sagrada. E o fato é que eu tenho um curso avançado de mandalas, onde eu ensino técnicas mais avançadas, meditação ativa, empreendedorismo, entre outras coisas. Mas eu vou deixar para falar isso mais para frente. Até agora, aqui nesse workshop, você fez o uso das duas primeiras chaves para se tornar uma artista de mandalas e ter a oportunidade de transformar a sua vida. E na próxima aula, eu vou revelar a terceira e mais importante chave para você realizar tudo o que deseja em sua vida. Eu vou mostrar como você pode acelerar o seu aprendizado, conseguindo fazer mandalas avançadas e lindas em poucas semanas, sem correr os riscos que eu corri e que quase me fizeram desistir de tudo. Você também vai descobrir como fazer das mandalas uma fonte de renda extra, se tornando uma artesã bem remunerada, podendo ter uma vida com mais liberdade, mais tranquilidade e trabalhando de casa, assim como eu. E também vou contar como eu comecei a pegar as minhas primeiras encomendas de mandala, mesmo sem saber vender. Então não perca por nada a próxima aula, combinado? Mas agora eu quero saber de você, o que você achou da aula de hoje. Então deixe um comentário abaixo desse vídeo me dizendo como foi a experiência de fazer a sua primeira mandala e o que você sentiu ao fazê-la. E o mais importante, eu quero ver a sua mandalinha, então tira uma foto e manda para mim. Você pode mandar por e-mail, pelo WhatsApp ou postar nas redes sociais marcando @raizeflormandalas. Eu vou ficar super feliz em ver a sua primeira mandala. Um forte abraço e até a próxima aula! Olá, Michele Salles. Esse vídeo é uma homenagem a duas pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. Como todos sabem, sou professora de artesanato há mais de 10 anos. Mas até então, o artesanato ele sempre foi na minha vida uma segunda fonte de renda, muitas vezes a primeira também. Mas acabou com o tempo sendo aquela coisa obrigatória, preciso fazer, preciso vender, preciso pagar isso, preciso pagar aquilo, e foi me desgastando bastante. Mas foi no final do ano passado, 2019 para 2020, que eu passei por um momento, uma transição na minha vida muito delicada e me abateu demais, que eu praticamente desisti de tudo que eu fazia. Passei a ficar mais reclusa dentro de casa e acabou virando aí uma pequena depressão. E foi um anúncio numa mídia social, né, que eu vi Semana das Mandalas. Achei interessante, até então, por causa da correria, casa, filho, muita coisa para fazer, eu nunca tive a oportunidade de fazer curso. Tudo que eu sei fazer, eu sempre digo para mim mesmo, foi um dom que Deus me deu. Então, tudo eu olhava vídeo, eu olhava uma pessoa fazendo e eu logo conseguia pegar e logo em seguida eu já estava fazendo, as pessoas viam, gostavam, pediam, encomendavam e assim eu ganhava o meu dinheiro também. Mas até então eu pensei, nossa, uma semana de curso gratuito, será que vale a pena? Será que é bom? Não tinha nada a perder, estava inclusa dentro de casa, me inscrevi, fiz o curso e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Naquela escuridão que eu estava, naquela tristeza que eu estava, veio um monte de pontinhos, pontilhados de cá, me trouxe muita energia, me trouxe muita luz e hoje eu não consigo me ver sem as minhas mandalas, sem o pontilhismo. Juntei o pouco que eu sabia
com o muito que a Silvia e o Frank sabem e transformei isso daqui, ó, no meu cantinho de luz, no meu cantinho de energia positiva, e tô sempre dando dicas. Como eu disse, eu peguei um pouco que eu sabia e juntei com um pouco que eles sabem e transformei tudo isso nessa maravilha que é na minha vida agora. Então, Silvia, Frank, do Raiz e Flor Mandala, muito obrigado por terem me aceitado no grupo, por ter me aceitado como aluna. Estou sempre ouvindo dica deles, são maravilhosos. E para quem não conhece, gente, vai lá no Raiz e Flor Mandala, entra no Face, entra na página deles do YouTube, vocês não vão se arrepender, são maravilhosos. A Silvia é maravilhosa, uma professora perfeita, com muita paciência, muita dedicação. O Frank entende muito, dá dicas maravilhosas de como você montar o seu negócio. Então eu super indico eles para todo mundo.